Salve família, bem-vindo ao meu canal e já vou pedir aquela moral para vocês de compartilhar esse vídeo com um amigo, num grupo, curtir, se inscrever porque é importante para engajamento, tá bom? Então é a partir daqui que a gente começa. E o assunto aqui desse vídeo e dos próximos é o tema que eu mais gosto dentro da teologia ou do campo da pesquisa, que é Jesus histórico. E quando a gente fala sobre Jesus histórico, muita gente já enxerga isso como falta de fé, só que está tentando inclusive atacar a fé alheia, mas não tem nada a ver, ok? Entender o Jesus histórico, pelo contrário, é o que dá a base e pode dar a base para qualquer fé madura. Ou seja, antes de começarem a chamar ele de Filho de Deus, e isso aconteceu muito tempo depois da morte de Jesus, na verdade, quem que era o filho da Maria? O que ele comia? Com o que ele trabalhava? Qual que eram os sonhos dele? E o mais curioso, na minha opinião, que tipo de pessoa ele incomodou tanto que acabou perdendo a vida. Entender Jesus histórico é olhar para o humano antes do mito, antes do Deus. É como tentar entender a história do Elvis Presley antes dele virar o rei do rock. O Elvis mito, o rei do rock, esse aí inclusive nunca morreu. Mas o Elvis, aquele menino do Mississippi, filho de operário, que inclusive cresceu ouvindo blues de escravos libertos, esse você precisa pesquisar além das páginas dos discos de ouro para encontrá-lo. A diferença é que o Elvis virou um ídolo, Jesus virou um Deus. E quando uma pessoa é transformada em divindade, ela deixa de se tornar um exemplo e passa a se tornar em algo intocável. Ninguém mais se identifica, porque fica uma coisa tão longe que a gente não consegue alcançar. Ninguém mais tenta imitá-lo, na verdade, apenas adorá-lo. Então entender o Jesus histórico é voltar lá para Nazaré antes da fama de Jesus. É conhecer um menino ali que cresceu entre a fome e a opressão. É entender que a nossa fé só se sustenta se ela tiver o pé no chão da história. Porque se tem uma coisa importante sobre o tema Jesus histórico, é que ele vai dar base para toda a fé construída sobre Jesus. Por exemplo, é impossível alguém que realmente conhece o Jesus histórico, aonde ele viveu, contra quem ele lutou, por exemplo, se colocar ao lado de um burguês, ao lado do capitalismo, ao lado de qualquer instituição ou sistema opressor, porque não coaduna, não combina, não tem nada a ver com a base, o Jesus histórico. Então, assim, entende a importância de entender de fato quem foi Jesus de Nazaré? Então vamos lá, o Jesus histórico é o Jesus que a religião inclusive tentou e tenta esconder. É você encontrar essa vila de camponeses que ficava a mais de 100 quilômetros da capital, então não tinha templo, não tinha sinagoga, não tinha escola, era um abandono só, uma vila de mais ou menos 400 pessoas que vivia num lugar extremamente árido, seco e que além de ter muita falta de comida, por questões óbvias, também tinha muita questão litúrgica. A religião dizia que muita coisa era impura. Isso fazia com que a alimentação lá ficasse cada vez mais difícil. Entender a divisão ali Galileia e Judéia é primordial, tá bom? A Galileia era tipo o interior atrasado de Israel, entende? Eles caçoavam do sotaque dos galileus. Os nazarenos, eles falavam em aramaico, mas com sotaque. E isso era motivo de riso, de deboche, pra patotinha lá da capital. Na época de Jesus, ser chamado de nazareno era um insulto, era pejorativo. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré, lembra? E é daí que veio Jesus, o filho de um trabalhador braçal. A palavra ali traduzida para carpinteiro, na verdade é tecton, que deveria ser traduzida como construtor. José, pai de Jesus, era um construtor. E aí ele poderia ser um artesão ou um construtor de coisas maiores, como casa. E mais para frente a gente vai ver o que se adequa mais na história de Jesus. Mas Jesus nasceu em Nazaré, uma aldeia de camponeses. Então, além de ser filho de um trabalhador da construção, ele viveu cercado e cresceu, e inclusive aprendeu o ofício do campo, da terra. Um homem que viveu e cresceu cercado por camponeses endividados, viúvas, órfãos, pessoas que plantava, colhia, mas não podia desfrutar da própria colheita porque tinha que pagar impostos altíssimos ao templo e a Roma. As escavações arqueológicas mostram como são as casas em Nazaré, tá bom? Nazaré ficava na encosta da montanha, então eles utilizavam as brechas na montanha, tipo pequenas fendas ou cavernas, para fazer as casas, tá? Então eram casas de pedras, tá? Com o chão batido de terra. As mesmas escavações mostraram que a expectativa de vida de um nazareno era de mais ou menos 30 anos. Jesus já morreu um senhor. Mais da metade dos nazarenos morriam
antes dos 16 anos. Preste atenção nesse dado. E a mortalidade infantil era altíssima. Jesus nasceu e cresceu num mundo de fome e luto. Não foi numa manjedoura dourada, como os desenhos e os filmes pintaram aí, não. Foi num país invadido sob botas romanas e sob o peso da religião. Bom, o Cristo nasceu muito depois, tá? A palavra Cristo, você sabe que é uma palavra grega, que na verdade tentaram traduzir a palavra lá do Antigo Testamento, Mashiach, ou Messias. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Então entende, fixar Cristo ao nome de Jesus, esse título Cristo, já é uma escolha política. É dizer que Jesus é o Messias esperado e aguardado pelos judeus, coisa que nem eles mesmos fizeram. Se você pensar bem, a religião evangélica ela é bastante contraditória, porque se ela estiver certa, ela está errada. Quer ver só? Os evangélicos acreditam que eles servem a Jesus, que é o Messias dos judeus, certo? Só que os judeus desconhecem isso. Os judeus mesmo, um ortodoxo, ele despreza Jesus, porque Jesus ou era um lunático ou era um grande farsante mentiroso. Então, a religião evangélica, que ovaciona, adora Israel com bandeiras e chofar, na verdade está adorando um povo, uma religião, uma cultura que cospe na cara de Jesus. Então esse negócio de dizer que Jesus era o Cristo aconteceu depois da morte de Jesus, com os seus primeiros seguidores ali afrontando César, dizendo que na verdade o verdadeiro rei era aquele camponês lá que tinha sido executado. Mas a história foi bem irônica, porque o nome que começou como resistência, os cristãos, que começou inclusive a uma afronta, a um combate ao império de César e à religião vigente da época, esse nome foi cooptado, foi roubado pelos próprios romanos e virou marca registrada dos opressores. Depois que Roma percebeu que não dava para acabar com o movimento, decidiu então domesticá-los. Isso, o cristianismo foi domesticado por Roma. Pegou um profeta da aldeia e transformou ele em padroeiro do império. Criou o Cristo dos tronos e apagou completamente o Jesus das vielas, que aceitava carícias da prostituta. E os evangelhos, que foram escritos décadas depois da morte de Jesus, já refletem parte desse processo de endeusamento do camponês. Mateus pinta Jesus como um novo Moisés, Lucas como o profeta dos pobres, João como o filho cósmico do Altíssimo, e Marcos, que foi o mais antigo, o primeiro a ser escrito, foi como um grito de urgência. O reino chegou. E o reino ali era uma oposição ao reino de César, reino de Deus, que inclusive foi inventado por João Batista, vou falar isso lá na frente, é uma oposição ao reino do César, é um movimento social político, tem nada a ver com espiritosfera e anjo batendo asa e pena voando para todo lado, coisa horrível, meu Deus. Então, o que é o Jesus histórico? É o esforço da gente separar o homem da propaganda. Cristo é a propaganda do Jesus dos romanos. É voltar ao início, antes de toda a manipulação, sabe? É se perguntar o que esse sujeito, então, camponês, pobre, que viveu oprimido pelo reino do César, que ele nem sabia quem era, o que ele queria dizer quando ele falava sobre reino de Deus. Porque o Jesus histórico, ele não prometia céu, ele falava da terra, da semente, do campo, falava de fome, de injustiça, de perdão e de dividir o pão. O reino de Deus para ele era a reconstrução daquela sociedade, não um paraíso pós-morte. E é por isso que o Jesus histórico sempre foi perigoso e foi apagado, porque se você entende que um humano pode fazer isso, ao invés de adorá-lo, você vai imitá-lo e quem sabe você faria exatamente o mesmo que ele fez. Então foi mais fácil te domesticar. Então quando alguém te perguntar, você acredita em Jesus Cristo? Você pode responder assim, olha, eu acredito em Jesus de Nazaré e acredito tanto nele, que inclusive eu estudo para entender quem foi esse homem. O Cristo não é nem sobre acreditar, é sobre fé. Algumas pessoas têm, outras não têm, e tá tudo bem. Agora, o Jesus histórico é algo palpável, que a gente pode pesquisar, olhar e entender de fato como é que ele foi. Porque o Cristo é o que o império religioso criou, mas o Jesus de Nazaré foi o que viveu.